No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Meu irmão, minha irmã, esse Verbo que se fez carne, Jesus, o Cristo vivo, é o que deseja ser anunciado, é o que nos impulsiona a anunciá-lo. Não havia outra maneira para que nós pudéssemos iniciar este terceiro encontro do nosso caminho de preparação rumo à missão Jesus no Cerrado. Nós já nos conhecemos no primeiro encontro, eu me chamo Heitor, atualmente coordeno o Ministério Jovem da RCC no estado de Goiás, e hoje nós nos aprofundaremos no conteúdo da evangelização. Esse é o nosso tema, pautados não somente neste trecho que é o prólogo do Evangelho segundo São João, mas também no trecho presente na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar ou instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Essa Escritura, esse Verbo, o próprio Cristo, se oferece a nós para que, por meio das nossas vidas, mais e mais irmãos sejam alcançados pela graça de uma nova vida educada na justiça. Sim, no centro da evangelização está Jesus, o Verbo. É a Ele que nós anunciamos. Ele, o Cristo vivo, é a pessoa anunciada na evangelização. Não há evangelização de outra forma. Não há evangelização sem o Cristo, porque Ele é o Verbo. Então, quando nós falamos de evangelização, quando nós falamos do anúncio intrépido desse amor, nós estamos falando do anúncio do próprio Cristo, que é o amor, que é a palavra, que é a luz que resplandece diante de nós. Mas não se trata de um discurso decorado, não se trata de uma sequência de elementos que nós podemos, por meio de uma oratória bem trabalhada, transformar em conteúdos quaisquer. Trata-se de uma pessoa e com pessoas nós nos relacionamos. A evangelização nada mais é do que o resultado da nossa relação com o Verbo, com o Cristo, que, uma vez presente nos nossos corações, se transforma em anúncio. O padre Eduardo José, inclusive, em seu livro Leitura Orante da Bíblia Passo a Passo, vai nos dizer que a palavra de Deus se escreve na história dos homens e, se eles quiserem, ela se torna a história deles. Sim, a palavra de Deus, o Verbo que é o Cristo, se inscreve na história dos homens. E, se os homens quiserem, a palavra, o Verbo, o Cristo, se torna a história deles. É exatamente o que São Paulo nos narra quando diz que ele já não vive, é o Cristo que o faz. Dizer que é o Cristo que vive em mim é dizer que Cristo, o Verbo, se tornou a minha história. E o meu anunciar nada mais é do que um transbordamento da minha relação íntima com o Senhor. Isso é a evangelização. É por isso que, de modo prático, a evangelização é composta necessariamente pelo anúncio, mas de modo efetivo pelo testemunho. Quando nós partirmos em missão, não só lá no Jesus no Cerrado, mas em todos os atos para os quais nós seremos convocados de agora em diante, nós seremos convocados ao anúncio querigmático,
que, ao contrário do que muitos pensam, não é a repetição de temas específicos, mas querigma, termo grego que faz referência a um anúncio imediato e intrépido, ou seja, sem medo, diz respeito a uma experiência atual. Quando nós nos referimos ao querigma, nós queremos dizer que o que está sendo anunciado, o que está sendo proposto pelo Cristo àquele que é evangelizado, não é outra coisa, senão uma experiência imediata com esse mesmo Cristo que se apresenta. Então, por mais que nós tenhamos uma série de temas chamados de evangelização querigmática por aqueles que se preocupam mais com a categorização do que com a vivência, esses temas nada mais são do que um resumo do caminho possível diante da experiência atual que o Senhor nos propõe. O querigma na evangelização, ou seja, o anúncio imediato do amor que é para agora e um agora que sempre se renova, nada mais é do que um testemunho de amor experimentado imediatamente. Para nós, evangelizadores, para nós que ousamos dizer que somos portadores da palavra de Deus, o querigma é transformar em anúncio aquilo que para nós já é uma experiência. E sempre que nós somos convidados a evangelizar por meio desta modalidade, anunciando que o amor do Senhor é presente e atual, que esse mesmo amor deseja resgatar-nos do pecado e da vida de homem velho, agora oferecendo-nos a salvação e a redenção por Ele mesmo, convertendo-nos e fazendo brotar nos nossos corações a fé e ocasionando em nós a verdadeira cura das nossas feridas, que abre caminho para o batismo no Espírito Santo, batismo esse que me leva a transbordar de amor junto aos irmãos. Tudo isso só é possível por meio de uma experiência testemunhada, não simplesmente relatada, mas vivida. Se você já tem alguma intimidade com esse tipo de evangelização, você percebeu que nesses 2 ou 3 minutinhos nos quais eu falei sobre a evangelização querigmática, foi possível construir um breve resumo e uma linha dos possíveis temas que são chamados temas da evangelização querigmática. Mas você também percebeu que falar sobre eles não é suficiente. É isso que o Senhor nos chama. A ser a pessoa do Cristo, o tempo todo e também na presença dos irmãos. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que o seu encontro pessoal com Jesus te levou a uma experiência de amor inigualável, que você hoje deseja replicar na sua história a todo tempo e que, por ter sido tão profunda e intensa, te faz querer evangelizar. Pois bem, o ato de evangelizar nada mais é do que permitir que aquele irmão que talvez nunca tenha sido alcançado por uma experiência de amor tão firme, seja neste momento abraçado por esse amor vivo, atual, presente, transformador. E isso acontece por meio, é claro, do anúncio, que acontece por meio de etapas muito simples. A primeira delas é o diálogo. É por meio do diálogo que nós, irmãos que somos, nos apresentamos como sendo anunciadores de Jesus. E não se trata de uma postura petulante que deseja empurrar o conteúdo da evangelização sobre aqueles que são alcançados. Trata-se de um momento de partilha e escuta, tal como o próprio Cristo oportunizou a todos aqueles com os quais ele se encontrou. Quando Jesus perguntava aos que o procuravam: o que desejas? O que queres que te faça? O Senhor desejava se fazer conhecer, mas também adentrar aquela relação de forma cada vez mais íntima. Para que ele se desse a conhecer, não a partir do que diziam sobre ele, mas a partir da experiência individual que ele deseja ter conosco. Esse mesmo Jesus que nos impulsiona
nos pede que amemos uns aos outros. E para nós, na realidade atual, amar é, antes de tudo, ouvir e acolher o irmão. Depois que esse diálogo se estabelece, ele se transforma em anúncio de fato, em oração, para que ali se abra a porta dos carismas. Sem que haja um diálogo, meu irmão, minha irmã, é impossível que a oração seja bem empregada. É impossível que a oração alcance o seu objetivo, que é estabelecer uma ponte entre aquela pessoa que quer ser amada por Deus e o Deus que deseja amá-la de modo cada vez mais real e profundo. Uma vez que o diálogo acontece, uma vez que a oração acontece, uma vez que essa oração culmina no uso dos carismas, há a resposta em conjunto do evangelizado e do evangelizador diante daquilo que o Senhor manifestar. Claro que com toda a prudência, sem escândalos, sem que essa postura querigmática e carismática cause impactos de susto ou desnecessários, mas sem impedir que a vontade do Senhor seja manifesta para aquela pessoa. Afinal, os carismas são nossos auxiliares nesse caminho de salvação. E, ao mesmo tempo, avançando e concluindo essa experiência evangelizadora, depois que os carismas são utilizados nesse processo, depois que nós, evangelizador e evangelizado, respondemos ao Senhor, cabe fazer com que esse irmão, com que essa irmã seja abraçado, acolhido pela comunidade cristã. Então, o caminho de evangelização querigmática alcança o seu ápice, que é trazer essa alma para a presença do Senhor junto à igreja. Junto à igreja. Perceba que todo o caminho evangelizador nada mais é do que uma atualização do próprio caminho que o Cristo utilizava para alcançar os corações. O querigma, aqui como ferramenta e modalidade de evangelização, não nos vem como um roteiro, mas sim como um desafio. Não nos vem como uma proposta pronta, mas sim como uma proposta de intervenção e atuação. E claro, pode e deve sempre ser permeado com o testemunho. A evangelização, com o testemunho, faz com que o evangelizado receba e acolha aquela experiência de amor não somente como uma teoria, não somente como algo distante, separado para alguns escolhidos. Não. Essa salvação, que é para todos, se torna possível naquela mente que está recebendo o Senhor pela primeira vez, graças ao testemunho. E percebam, não se trata de um testemunho arrogante ou que toma o tempo da evangelização para simplesmente assumir uma postura de vanglória. É o testemunho que revela que o mesmo Cristo que amou a mim deseja amar aquele irmão, aquela irmã, de modo único e irrepetível. Este é o caminho da evangelização. A pessoa do Cristo presente em nós, presente na palavra, por ser a palavra, se anuncia. Permite que esse encontro apaixonado aconteça e, uma vez acontecendo, abre as portas do céu para que o Espírito Santo venha e opere a graça do convencimento. Perceba, não somos nós os operadores do convencimento. Não somos nós os agentes convencedores. É a palavra, é o próprio Espírito Santo. Nós não podemos, como evangelizadores, assumir no ato evangelizador, assumir naquele momento único e singular, uma postura de luta e de duelo constante entre ideias, entre ideologias, não.
Nosso objetivo é tornar presente o amor real do Cristo vivo. E se, a partir dessa experiência de amor, aquele irmão, aquela irmã desejar transformar a sua vida num caminho de amor ao Senhor também, aí então um caminho de catequese pode se iniciar. Mas aquele não é o momento. Aquele é o momento para que cada filho, filha de Deus, encontrados nesse nosso desafiador caminho missionário, seja amado, amada de modo profundo, de modo real. E quanto a nós, evangelizadores, como essa intimidade necessária com a palavra vai se tornar realidade para que a nossa evangelização seja sincera e verdadeira? Bem, o documento de Aparecida vai nos dizer que encontramos Jesus na Sagrada Escritura, lida na Igreja. A Sagrada Escritura, palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo, é, com a tradição, fonte de vida para a Igreja e alma de sua ação evangelizadora. Alma de sua ação evangelizadora. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Ora, meu irmão, minha irmã, é impossível anunciar algo que é desconhecido. É impossível tornar real para os outros uma experiência que nós mesmos não tivemos. É por isso que, nesse tema, nesse nosso encontro, nesse nosso momento, nós retomamos aquilo que nos encontros anteriores já vem sendo repetido, já vem sendo repetido de modo insistente. É necessário que tenhamos verdadeira e real intimidade com o Senhor. É necessário que tenhamos verdadeira e real intimidade com a palavra. É necessário que tenhamos verdadeira e real intimidade com o Verbo que se fez carne e que deseja ser anunciado. Porque se ele será anunciado, será por meio da nossa história, que passa a ser a história do Cristo, uma vez que essa palavra se escreve em nós, tal como aconteceu com São Paulo, tal como aconteceu com todos os santos e santas, tal como pode acontecer com você e comigo, se nós o quisermos, se nós permitirmos. É a isso que nós somos chamados hoje, meu irmão, minha irmã. Não a construir roteiros e decorá-los para que os outros sejam convencidos pela nossa eloquência. A nossa eloquência, me desculpem, mas é completamente inútil se for desprovida da intimidade que nos faz conhecer aquilo que anunciamos. É esse o nosso desafio. Anunciar não o que nós queremos, não a beleza das palavras que nós escolhemos, mas anunciar que fomos escolhidos pelo Senhor. Fomos e somos a todo tempo amados pelo Senhor. E esse mesmo amor que moveu a história, que moveu o próprio Cristo a se entregar na cruz, é o amor que se renova hoje, por você e por mim, e que segue se renovando insistentemente até que Ele venha para consolidar o seu reino, e seu reino não terá fim. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós deseja permanentemente habitar no seu e no meu coração, para que, habitando no seu e no meu coração, torne viva a experiência de amor não somente em nós, mas para aqueles que ainda não puderam se tornar o lar que o próprio Cristo deseja habitar. Diante de tão profundas provocações, quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que venha visitá-lo, mas mais do que isso, que venha se escrever na sua história
Expresse a sua vontade de que a história dele se torne a sua. Eu quero, Senhor, neste momento, pedir, clamar que a tua história se torne a minha história. Que a tua vida se torne a minha vida. Para que a minha vida se torne tua. Eu quero, Senhor, num desejo ardente de ser íntimo do teu coração, buscá-lo na palavra, buscá-lo na tradição. Não uma tradição que se perdeu 2000 anos atrás, mas uma tradição que se consolidou com a sua presença. Não numa revelação que ficou presa às páginas antigas, mas numa revelação que se completou na sua presença e que se faz cada vez mais atual quanto mais o conhecemos. Eu desejo, Senhor, ardentemente construir no meu coração um espaço aconchegante para que o Senhor habite. E para isso eu preciso me converter, e para isso eu preciso me moldar, e para isso eu preciso lavar o meu coração. Mas sozinho eu não consigo, por isso eu novamente te convido. Vem, Espírito Santo. Vem e lava-me por completo. Vem e toma-me por inteiro. Torna a minha história a tua história. Sede, Senhor, a presença que eu tanto necessito, não para mostrar-me aos outros, mas para que o Senhor se faça conhecido por meio da minha história. Isso é de fato a evangelização. A pureza de um testemunho, de um verdadeiro testemunho. Mais uma vez eu quero, Senhor, te render graças, porque Tu és o centro da minha vida e da minha história, dos atos que nós realizamos, deste ato de modo especial. Bendito seja, Senhor, porque Tu, que és o autor de toda a criação, Tu que és toda a sabedoria e tudo que há de mais belo, quiseste se resumir para caber no nosso modo tão limitado de anunciar. Bendito sejas, porque o Teu amor molda o meu coração e moldando o meu coração faz-me querer transbordar de amor para que os meus irmãos também Te conheçam. Eu quero, Jesus, me tornar um anunciador, não por merecer, mas por necessitar. Que pela intercessão da Virgem Maria, Mãe e Mestra, nós sejamos verdadeiramente transformados e preparados para uma vida de intimidade com Ele e que resulta no anúncio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de nós encerrarmos este momento, quero apresentar a você um desafio. E é algo que, embora pareça muito simples, pode gerar resultados grandiosos. Quero te convidar primeiramente a um momento de leitura orante da Palavra de Deus, cujo conteúdo será o capítulo 1 do Evangelho segundo São João, o prólogo desse Evangelho. Então, ainda hoje ou amanhã pela manhã, você vai preparar um momento para realizar a leitura deste capítulo, meditar esse capítulo, compreender esse capítulo, lendo, relendo e permitindo que o Senhor construa, por meio deste capítulo, uma experiência contigo. E depois desse momento belíssimo de leitura orante, compartilhe nas redes sociais por meio de um texto, por meio de uma imagem ou de um vídeo, caso você deseje, o resultado dessa meditação. Talvez um versículo que tenha chamado de modo especial a sua atenção, talvez algo um pouco mais profundo que o Senhor tenha inspirado ao seu coração. Transforme este momento de meditação num ato de evangelização. E permita que o Senhor se faça conhecer ao mundo por meio da sua presença. Até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.